Deputado, Débora Bergamasco, falando diretamente aqui de Brasília com o senhor. Obrigada por essa entrevista. E olha, eu gostaria de saber quais são os principais pontos de resistência, porque o próprio presidente Lula disse que apoiaria uma medida, né, isentando carne. Primeiro ele disse em cortes menos nobres, depois reconheceu a dificuldade que seria fazer a fiscalização, e daí acabou falando numa diferenciação entre carne in natura, né? Aí, por outro lado, a gente viu entrevistas, declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falando, olha, tudo bem, essa questão da carne, mas aí depois tem que ver, vai custar tanto e daí vai ter que dividir entre todo mundo. Então, o senhor que está muito próximo a essas negociações, a esse diálogo, quais são os pontos de resistência para essa eventual medida, né? Bom, óbvio que os que são contrários a essa medida falam do aumento da alíquota, né? Falam de uma alíquota utópica de 26%, coisa que eu não acredito, acho que ela já é maior do que isso. Como também acreditam que o cashback seria o suficiente para devolver esse gasto tributário para a população mais carente, que eles conseguiriam retornar esse dinheiro. Acho também completamente utópico e não temos a organização necessária no Brasil para um cashback funcionar. O que a gente defende é que o alimento chegue mais barato lá na gôndola. Mais de 15 estados já têm diferenciação de PIS e COFINS na proteína animal, ou seja, eles são considerados itens de cesta básica em mais de 15 estados e precisam ser considerados nacionalmente. Agora que nós precisamos ter uma cesta básica constitucional, precisamos ter uma cesta de alimentos nacional, já que nós estamos tratando do imposto sobre o consumo de carne tem que estar na prioridade do brasileiro. E não estou falando só de carne, estou falando de carne, de proteínas animais, estamos falando de leite, seus derivados, estamos falando de farelo, de óleo, isso tudo que precisa estar. Para você ter ideia, no PLP 68, que veio do governo, nem a massa de tomate estava, ou seja, o que já está em toda a cesta básica do Brasil inteiro, de todos os estados. Aquele extrato de tomate, molho de tomate que está na cesta básica de todo mundo, essa não está no PLP 68 do governo, precisa ser resolvido. Então, são temas que a gente tem deixado muito claro da necessidade, não é uma questão exclusiva dos produtores rurais, mas sim de ajudar a controlar a inflação, de ter preços mais baratos lá na gôndola e a população melhorar o nível de consumo de alimentos. Se é uma promessa do atual governo ou não, e esse governo prometeu que ia colocar carne mais barata na mesa, não importa para mim como um parlamentar de oposição. O que me importa é que a proteína animal efetivamente esteja com fácil acesso para a população. E o que vai diferenciar o nível de carne que a população consome é o preço lá na ponta, é o preço lá no mercado. Então é muito raso esse raciocínio de que não podemos ter carnes nobres ou podemos. Primeiro que eu entendo que todo mundo tem direito de comer pela União se quiser comer. Não é uma questão de limitar pela faixa de preços se a população pode comer frango, pode comer bovino, o que pode fazer. Pelo contrário, a gente precisa dar essa opção. E para isso, a gente tem que tirar imposto, diminuir o tamanho da carga tributária, e nós discordamos totalmente dos dados e números que foram apresentados de 0,57 de aumento de alíquota. As contas não são essas, a gente mostra com os economistas que consultamos, inclusive diversos estudos, de que o impacto não é esse, até porque a gente vai ter um aumento de consumo e isso vai melhorar a economia.